antes de falarmos sobre as indulgências, a gente precisa falar de uma série de outras coisas, pessoal. A começar por duas características de Deus, a justiça e a misericórdia. De modo que a justiça, de modo algum, diminui a misericórdia de Deus. E a misericórdia, de modo algum, afasta as exigências da justiça. De forma que, pela justiça, toda a ofensa a Deus precisa ser reparada, pessoal. Mas, pela misericórdia, Deus mesmo dá um jeito de nos ajudar a repará-la ou de Ele mesmo reparar, ainda que com um sacrifício próprio, como fez nosso Senhor na cruz. Bom, pessoal, quando nós estamos aqui no mundo, nós acabamos por pecar. E esse pecado ele pode ser um pecado grave, né, mortal, ou um pecado leve, chamado venial. E a consequência do pecado leve, venial, é a culpa e a pena. E precisamos então ser perdoados quanto à culpa e precisamos depois pagar as penas. Quando a gente comete um pecado leve, a gente simplesmente pode pedir perdão a Deus. Claro, é conveniente que confessemos também, mas não é necessária a confissão sacramental. Então, no pecado venial nós pedimos perdão a Deus, então somos perdoados quanto à culpa. E nós então temos as penas temporais, essas penas para pagar. O que são essas penas temporais? Bom, pessoal, são esses atos de desamor a Deus que precisam ser reparados, compensados, no mesmo grau com atos de amor a Deus, né? São atos de amor próprio, maior do que o amor a Deus, que precisam ser reparados com amor a Deus maior do que o nosso amor próprio. São atos de agravo a Deus que devem ser reparados com atos de desagravo. Enfim, vocês já entenderam a lógica. Então, o que acontece? Existem essas penas temporais que ainda precisamos pagar mesmo depois de perdoados. Agora, com relação ao pecado mortal, também existe a culpa e existe a pena. Só que nesse caso existem duas penas no pecado mortal. Existem também as penas temporais, mas existe uma pena eterna, pessoal, que é a pena do inferno. Quando a pessoa morre em pecado mortal, sem ser perdoada quanto à culpa, junto, colado na culpa, vem a pena eterna, a pena de inferno. Então essa pessoa vai para o inferno. Quando essa pessoa é perdoada, no caso, na confissão sacramental, que é o modo ordinário, porque existe um modo extraordinário, mas que é muito difícil de acontecer, que é a contrição perfeita. Abre parênteses. O que é uma contrição, pessoal? É um ato de amor a Deus, diferente da atrição, que é um ato de um temor do inferno, ou um desejo de benefício próprio, né? Você só não quer se dar mal ou você quer se dar bem, em outras palavras. É diferente de uma contrição, que é um ato verdadeiro de amor a Deus, ao ponto que você suporta até um sacrifício por ele. Só que isso tem graus, até que isso seja perfeito, esse ato de amor a Deus, né? A chamada contrição perfeita. Ela é muito própria, pessoal, de quem está na perfeição da vida cristã, da santidade. Mas é possível que outras pessoas também tenham, eventualmente, atos de contrição perfeita, porque é a graça de Deus que vai agir. E se o coração está bem disposto, essa pessoa pode vir a ter uma contrição perfeita. Mas é bom a gente lembrar que não é algo tão comum, né? Então não podemos contar com isso e devemos contar com a confissão sacramental, que é um meio ordinário. Então tá. Então quando é um pecado mortal, você precisa confessar. Confessando, pessoal, você é perdoado quanto à culpa. Sendo perdoado quanto à culpa, a pena ligada a essa culpa, que é a pena de inferno, a pena eterna, ela desaparece. Mas ainda restam aquelas mesmas penas de quando você é perdoado do pecado venial, que são as penas temporais, que a gente tem que pagar com atos de reparação. Ótimo. Como que a gente paga as nossas penas temporais? E lembrando que se a gente morre com essas penas temporais em dívida, precisamos pagar então depois dessa vida, no purgatório, pessoal. Quem vai para o inferno então, e quem vai para o céu então, vai direto para o céu quando não tem nenhuma pena temporal para pagar. Quem vai do purgatório para o céu é porque terminou de pagar suas penas. E para isso também existem as indulgências, que a gente pode lucrar tanto para nós, quanto para as almas do purgatório, que já não conseguem ter méritos de outras formas, como penitências, orações, como a gente consegue, né? Que também são formas em que a gente consegue pagar as nossas penas, né? A gente consegue fazer isso pelas almas do purgatório e lucrar indulgências por elas também, porque elas não podem fazer isso por si mesmas, né? Então, nesse caso, elas terminando de pagar suas penas, terminando a sua purificação, vão para o céu. Ótimo. O que mais a gente pode dizer a respeito disso? Como que a gente paga as nossas penas temporais aqui nessa vida? Bom, existem três modos. Existe um modo mais ordinário, que é o qual?
rezando, fazendo penitência, com atos da vida cristã, obras de misericórdia corporal, espiritual, enfim, tudo aquilo que te aproxima do amor a Deus e que, de certa forma, é um sacrifício do seu amor próprio. Toda luta, combate espiritual contra si mesmo. Então, o cristão combativo está lucrando aí, está ganhando, está pagando suas penas temporais. De forma que a gente precisa, pessoal, mas isso não é tão simples. A gente precisa ter mais méritos do que deméritos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, né, para ir pagando essas penas temporais. O que acontece muitas vezes é que a gente peca tanto, mesmo pecados veniais, em que a gente vai tendo mais penas, e o que a gente vai pagando dessas penas, ou seja, os nossos atos de amor a Deus são tão menores, em que, em vez de a gente se distanciando, tendo mais méritos do que deméritos, a gente vai tendo mais deméritos do que méritos, mesmo com atos de amor a Deus, né? Então a gente vê quão pouco a gente ama nessas horas, né? E aí existe uma segunda forma, que é o quê? É essa contrição perfeita de que eu falei. Ela não só, pessoal, mas ela é rara, como eu disse, ela não só perdoa o pecado mortal, como elimina a pena de inferno, como elimina as penas temporais e perdoa também os pecados veniais. Ela nos resolve totalmente, mas é algo não comum. É como aquela contrição perfeita de São Dimas, o bom ladrão, ao lado da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ótimo. O que mais a gente pode falar, né, a respeito disso? Existe uma terceira forma de pagar essas penas, pessoal. E aí a gente lembra da infinita misericórdia divina, né, que de modo algum afasta a exigência da justiça, mas que vem em nosso auxílio na infinita sabedoria de Deus e fala: eu mesmo vou saciar a justiça. E como que Deus faz isso? Bom, pelas indulgências. Deus permite à igreja que retire dos méritos infinitos de Cristo na cruz. Ou seja, se são infinitos, eles não se esgotam. Permite à igreja, em situações específicas, né, feitas algumas coisas que a gente vai falar, que a igreja mesmo prescreve, permite que a igreja retire dos méritos de Cristo aquilo que falta para que a gente pague as nossas penas. Bom, existem indulgências plenárias e indulgências parciais. As indulgências parciais, quando a gente realiza aquela obra prescrita, indulgenciada, a gente já tem mérito por ter feito aquilo. Ótimo. O que a igreja faz no caso de uma indulgência parcial? Ela retira essa mesma quantidade de méritos que você tem, retira da cruz dos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo e também te dá como que você ganhasse méritos duplos. E o que é uma indulgência plenária, pessoal? Você ganha também ali os seus méritos, mas a igreja tira dos infinitos méritos de Cristo tudo o que falta para pagar todas as suas penas temporais de uma única vez, ou daquela alma do purgatório, né, para quem você está aproveitando a sua indulgência, né? Então as indulgências são uma ferramenta maravilhosa da misericórdia divina, pessoal, que de modo algum abafa a sua justiça, mas que vem na sua infinita inteligência saciar a justiça divina, enquanto ao mesmo tempo nos leva ao céu. Olha que coisa maravilhosa.